ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Madrugada violenta. 21 pessoas são assassinadas na capital em menos de 12 horas. Nunca ninguém bateu na minha porta para dizer que meu filho era errado. E a polícia suspeita que os crimes tenham relação com a morte do PM no Educandos e do detento no Ipate. Pode ser vingança? Pode. Então nós não vamos ainda descartar nenhuma possibilidade de investigação. Bandido faz funcionária de centro comercial refém no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Famílias do Careiro da Várzea recebem ajuda humanitária devido à cheia do Rio Solimões. Mercado de cirurgias plásticas atrai cada vez mais mulheres do Amazonas. 88% desses procedimentos são realizados por mulheres que buscam o corpo perfeito. E ainda, aos 90 anos, Tiago de Mello lança o último livro da carreira dele. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite. Manaus viveu a madrugada mais violenta do ano de ontem para hoje. 21 pessoas foram assassinadas, a maioria homem e vítima de arma de fogo. A polícia suspeita que os crimes tenham alguma relação. No IML, a movimentação foi grande durante toda a manhã. Familiares das vítimas aguardavam assustados com tanta violência. De 11 da noite de sexta até o início da manhã de hoje, 21 pessoas foram assassinadas. Todas as mortes foram por arma de fogo e as vítimas eram homens. Esse número de vítimas não é comum no dia a dia. Normalmente no final de semana tem um número maior, mas nunca tão grande quanto esse. Então, nós estamos tratando a questão como uma operação mesmo. Nós já tivemos uma equipe durante a madrugada que já liberou vários corpos. Esta senhora chora pelo filho. No momento que eles estavam lanchando, com 10 minutos chegou esse carro vermelho para disparar tiro em todo mundo que estava na lanchonete. Anderson Soares, de 30 anos, foi morto a tiros em frente a esta lanchonete no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Com medo, os moradores da área preferiram não dar detalhes sobre o que aconteceu. Os assassinatos aconteceram em todas as zonas da cidade, a maioria na Zona Sul. De acordo com a Polícia Civil, um dos casos mais graves foi nesta rua, no São Francisco. Foi no início da madrugada deste sábado que 2 criminosos em uma moto atiraram em 3 homens. Paulo Nazareno morreu na hora. Rodrigo Anderson Carvalho morreu a caminho do hospital. O outro ainda segue internado em estado grave. Foi aqui que os 2 rapazes que eram primos morreram. No local ainda era possível ver o sangue e, neste carro, as marcas dos tiros. A Suzan informou que no Hospital João Lúcio, 7 vítimas de arma de fogo deram entrada e 6 morreram. Já no 28 de agosto, 15 pessoas deram entrada, 5 morreram, os outros 10 seguem em estado grave. E no Hospital Platão Araújo, apenas 4 deram entrada e todas estão em observação. A polícia investiga a motivação dos crimes e suspeita de uma possível ligação com a morte de um detento do Ipate e com o assassinato do sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias. Ele foi velado hoje. Familiares, alunos do Colégio Militar e policiais militares estiveram nesta escola no Grande Vitória, na Zona Leste. Ninguém quis comentar o caso. Pois é, a morte do detento no Ipate foi ontem à tarde. O 5º assassinato em unidades prisionais de Manaus em menos de um mês. O presidiário Hudson de Souza Lopes foi morto nesta sexta-feira no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Segundo informações, o detento estava na área de triagem junto com outros prisioneiros. Foi aí que a confusão começou. Hudson foi ferido com golpes de estoque, em seguida decapitado. Após a morte do detento, a Delegacia de Homicídios e o Instituto Médico Legal foram ao presídio para remover o corpo. Esta é a 5ª morte registrada em menos de 30 dias nos presídios de Manaus. 2 delas foram executadas de forma violenta. Além de Hudson, o detento Winchester Uchoa Cardoso, conhecido como Chester, também foi decapitado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vai instaurar uma sindicância para apurar o caso.
Nós voltamos ainda nessa edição falando sobre o assunto. Daqui a pouco, o mercado de cirurgias plásticas atrai cada vez mais mulheres no Amazonas. E ainda, Careiro da Várzea recebe ajuda humanitária por conta da cheia. É já já. Famílias do Careiro da Várzea receberam hoje cestas básicas. O município ainda é um dos prejudicados pela cheia do Rio Amazonas no estado. No Careiro da Várzea, os impactos da cheia ainda preocupam. A gente sempre está sofrendo aqui com dificuldade assim, financeira, né, e tal, que fica passando assim entre nós. Mas aí depois disso que seca tudo, fica já melhor um pouco. Em muitas comunidades ribeirinhas, a dificuldade ainda é grande. As casas ainda estão atingidas pela água. Aos poucos, os moradores vão tentando voltar à rotina. Em alguns trechos do Rio Solimões, as águas ainda estão acima da cota de emergência. Aqui, 3.800 famílias foram afetadas. Nessa área, até o posto de saúde está inundado. Na sede do município, a cheia ainda é um problema. Todas as ruas foram invadidas pela água. A ajuda tem chegado com cestas básicas, que foram distribuídas neste sábado. Ao todo, 90 toneladas de alimentos não perecíveis. Nós estamos com 14 municípios, com equipe nossas, distribuindo também cesta básica e kit higiene, kit dormitório, que a ideia é minimizar o impacto. O governador do estado e deputados estaduais e federais fizeram hoje uma visita ao município. Feirantes que aguardam a reforma do mercado aproveitaram para reivindicar agilidade nas obras. Uma reunião com os comunitários também foi feita. O governador falou de novos investimentos no município e da prioridade que tem sido a cheia no estado. 7 milhões de reais foram gastos para apoiar os municípios afetados. Apesar da crise, o meu governo priorizou o atendimento aos ribeirinhos que foram aí atingidos por essa enchente. E veja que nós estamos aí há 90 dias, porque essa enchente começou no Alto Purus, no Alto Juruá, no Alto Madeira, depois veio e hoje ela está mais aguda aqui no Médio e no Baixo Amazonas. Careiro da Várzea é um dos 46 municípios do estado que ainda estão em situação de emergência. 460.191 pessoas foram prejudicadas no Amazonas. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo parcialmente nublado a claro, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã vai ser de tempo nublado a claro, mínima de 23 e máxima de 34 graus. O Batalhão Ambiental resgatou ontem à noite um filhote de jaguatirica. O animal foi encontrado por um caseiro em um sítio da rodovia AM070. O filhote foi conduzido até o Ibama, em Manaus, e será submetido a uma avaliação veterinária. Manaus recebe pela primeira vez um Congresso Mundial de Espiritismo. O evento termina amanhã em uma escola particular da capital. Pessoas de todo o mundo unidas por um objetivo: compartilhar a paz. Na abertura do Congresso, crianças hasteavam as bandeiras. 27 países participaram do evento. Ana e Kevin fazem parte dos mais de 1.200 congressistas, um casal que realiza campanhas em um centro espírita nos Estados Unidos. Concafras em Manaus, ela tem um sabor especial, né? Manaus, no coração da Amazônia, para nós é uma alegria, especialmente porque o tema do encontro é a paz no mundo. Então nós estamos aqui com o coração cheio de alegria. Kevin fala da oportunidade de compartilhar conhecimentos e vivenciar um evento de amor e caridade. Com cerca de 30 participantes, a Venezuela é uma das maiores comitivas. Eglimar veio nessa turma. É muito contagioso estar aqui e me hace muito feliz a todo mi grupo, todos os venezolanos que hemos chegado acá, nos hemos sentido super bem. Ana veio da Angola e diz estar agradecida com a oportunidade. Fico emocionada com o trabalho todo que é realizado aqui no Brasil. Eu vejo muita evangelização de crianças, de jovens, muito estudo, a escola espírita, que é uma coisa que Moçambique ainda não tem. A paz é o assunto principal do Congresso.
congresso. Vão ser ministradas palestras e testemunhos de trabalhos realizados pelo mundo em prol da humanidade. Para o coordenador do evento, o tema é importante para os homens e mulheres interessados em construir um novo mundo com tolerância para as novas gerações. A Concafras reúne as pessoas que trabalham em ações sociais para debater melhoria nessas atividades. O interesse das mulheres do Amazonas pelas cirurgias plásticas tem sido grande, mas é preciso ter cuidado na hora de escolher onde e com quem fazer. Mulheres movidas por um único desejo. De você poder sair, de você se ver no espelho, de se gostar mais. Isso é importante. Muitas acabaram se tornando vítimas. Depois que eu fiz a cirurgia, eu passei 1 ano e meio com depressão. Mulheres como Doris, que decidiram dar uma repaginada no corpo, levaram o país a ser recordista mundial no mercado de cirurgia plástica. Mas para ela, alcançar o corpo perfeito foi difícil. O meu sonho, ele se transformou assim num grande pesadelo. Doris foi enganada pelo falso médico Carlos Cury, acusado em 2013 de mutilar pelo menos 15 mulheres em Manaus. Ela é uma das vítimas que sofreram sequelas físicas e mentais, como mostram essas fotos. A minha abdominoplastia, o corte, foi parar na costa, né? Ele pinçou um dos nervos meu, eu não conseguia ficar em pé durante muito tempo. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas cassou o registro do falso doutor, mas a luta na justiça continua sem solução. Depois de 5 anos, 9 cirurgias reparadoras, tratamentos para a depressão e um prejuízo de mais de R$100 mil para alcançar o corpo desejado, agora o sorriso expressa a satisfação do resultado. Outro caso semelhante foi o de Maria Carolina, que fez abdominoplastia na Venezuela. Como eu já tinha ido ano passado lá, 2014, eu verifiquei a qualidade do serviço, né? E até mesmo a qualificação dos médicos. Mas na vez dela, o procedimento não funcionou. Eu tenho um problema de sangue, uma cicatriz que ela infelizmente prejudicou. Nos últimos 2 anos, o Brasil realizou mais de 1 milhão de cirurgias plásticas e atualmente ele ocupa o primeiro lugar no mundo. 88% desses procedimentos são realizados por mulheres que buscam o corpo perfeito. Este especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, em 14 anos de profissão, realizou mais de 4.000 cirurgias. Ele explica que na hora da escolha é preciso ter cautela e critério. O menos importante, na verdade, é a definição de um valor. O primeiro passo é procurar um cirurgião plástico, checar se esse profissional é membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, no site www.cirurgiaplastica.org.br, e a partir daí agendar uma avaliação. Clícia e Regiane não tiveram complicações. Insatisfeita com o corpo depois da gravidez, Clícia decidiu mudar. Depois da cirurgia, a satisfação é a palavra-chave para tanta alegria. Eu não consigo expressar o que realmente isso muda na vida da gente, entendeu? Porque esse era meu sonho. Mas para o sonho ser realizado, é preciso seguir o passo a passo correto. Além de saber escolher um especialista, o pós-operatório ajuda no resultado. A questão da drenagem de líquido no corpo, alimentação, você junta todos isso que realmente a gente consegue um resultado bacana. Seja para corrigir uma imperfeição ou melhorar o contorno do corpo, para alcançar o sonho da cirurgia plástica, precisa seguir o passo a passo correto. Depois disso, a mudança é satisfatória, né, Regiane? É visível, as pessoas conseguem ver como você melhorou visivelmente e a tua felicidade, ela realmente, nossa, modifica completamente. A seguir, poeta amazonense Tiago de Mello lança o último livro da carreira. E ainda, assaltante faz funcionária de centro comercial refém do Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Voltamos já.
funcionária de uma agência de viagens foi feita refém hoje à tarde por quase 3 horas. Foi durante uma tentativa de assalto no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O alvo foi a agência de viagens desse centro comercial no conjunto Quícia, no Dom Pedro. A área foi cercada pela polícia. Alterado, o assaltante pegou uma funcionária como refém. O tempo todo, ele fazia ameaças com uma faca no pescoço da vítima e exigia um colete à prova de balas, um carro e a presença da imprensa. Os policiais tentaram várias vezes negociar. Desesperada, a mãe da vítima acompanhava tudo de longe. Ela é minha única filha! Jesus! O irmão do assaltante também veio ao local. O homem foi identificado como Adgelson e estaria fora da prisão há 40 dias. O assaltante ainda tentou sair da loja com a vítima, mas foi impedido. Pegou! Depois de mais de 2 horas de negociação, os policiais militares conseguiram prender o assaltante. Ele foi rendido e levado à delegacia. Já a refém foi encaminhada para o pronto-socorro. Antes de ser levada, Janaína reencontrou a mãe. E a gente volta a falar sobre as mortes que aconteceram de ontem para hoje na capital. 21 pessoas foram assassinadas, como nós mostramos no começo dessa edição. Agora há pouco, a Secretaria de Segurança falou sobre o assunto. A suspeita de que os casos tenham relação. Vamos ouvir o que o secretário de Segurança falou. Como eu falei, eu não quero descartar nenhuma possibilidade de investigação. Pode ter a ver com a morte dos presídios? Pode. Nós temos uma disputa interna e os senhores da imprensa sabem perfeitamente que tudo que ocorre no presídio, infelizmente, repercute fora do presídio. As brigas entre organizações criminosas, elas não se limitam aos muros dos estabelecimentos prisionais. Infelizmente, e é muito comum, elas vêm para fora desses muros. Pode ser isso, pode ser vingança? Pode. Então nós não vamos ainda descartar nenhuma possibilidade de investigação. As investigações continuam. Nacional e Vilhena de Rondônia se enfrentam amanhã, a partir das 4 da tarde, na Arena da Amazônia. A partida vale pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time de Rondônia já está na capital, em um hotel da cidade. E o Nassa fez ontem o último treino antes do jogo. Os ingressos são vendidos na sede do Nacional e na Arena Amadeu Teixeira. Foi lançado hoje, aqui na capital, o último livro da carreira do poeta amazonense Tiago de Mello. A obra reúne histórias do autor ao longo dos seus 90 anos de vida. Poesia pura. As asas fatigadas da longa travessia. Me entrega. Em uma livraria do centro de Manaus, vários artistas e leitores das obras de Tiago de Mello se reuniram para o lançamento do último livro da carreira dele. O poeta Tiago de Mello é um dos autores mais queridos da editora e mais importantes da nossa cidade e do país. Acerto de Contas reúne as principais histórias de vida do autor em forma de poemas e poesias. Eu faço um balanço da minha vida. O livro é dividido em 4 partes. O que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com o amor, o que eu fiz para salvar a vida da floresta com os meus poemas e, afinal, como ajudar o Brasil a um dia dar certo. Nascido em Barreirinha, no interior do estado, aos 90 anos, Tiago de Mello acumula 30 obras no currículo. Ele levantou questões de preservação da Amazônia e respeito aos direitos humanos. O poema mais conhecido é Os Estatutos do Homem, no qual o poeta chama a atenção do leitor para os valores da natureza humana. Cada momento como esse é uma revelação. É uma revelação sobre como foi feito um poema, como nasceu, como ele está se sentindo no momento. E você linkar a literatura com a vida das pessoas, com a vida da juventude, é você alimentar a alma das pessoas. As poesias de Tiago de Mello não se eternizam apenas no papel, ganham voz e vida a cada leitura. Já o tempo breve que me ensina lições de escuridão, me diz que, fatigada à luz da vida, já não ameiga a mágoa do caminho. Navego sem temor. Essa edição do Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima.